Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos continuar no clima do Halloween para falar de Gabinete de Curiosidades. A nova série da Netflix vai ser desenvolvida pelo diretor Guillermo del Toro e vai contar uma série de histórias que tem como origem objetos guardados num gabinete de curiosidades. Esses gabinetes de curiosidades eram muito comuns no século XVI e XVII, onde poderiam ser um local ou geralmente um móvel que mostra uma série de coleções de objetos que poderiam ser bizarros, raros ou que tinham apenas uma boa história para contar. E vai ser a partir dessa premissa que a série vai se desenvolver. Cada episódio vai mostrar uma história relacionada a algum objeto dentro desse gabinete e, consequentemente, vão ser histórias independentes uma dentro das outras. E mais ainda, uma coisa muito interessante vai ser justamente o fato de que cada episódio vai ser dirigido por um diretor diferente. E, obviamente, esse diretor vai colocar a sua assinatura nesses episódios, mas sem tirar o estilo de Del Toro, que foi o planejador, que foi o desenvolvedor dessa série. Além de produzir e apresentar essas histórias no início de cada episódio, Del Toro também foi responsável por organizar algumas dessas histórias, que são adaptações de contos clássicos, e também foi co-roteirista de outros episódios. Isso é extremamente significativo. O nome do diretor traz um peso enorme para essa série, porque é um diretor extremamente reconhecido e que está aí dando chance de outros diretores serem apresentados a um novo público também. Isso é muito significativo, até porque Del Toro é um diretor oscarizado. E mais do que isso, é um diretor estrangeiro, um diretor latino, que tem uma visibilidade muito grande em Hollywood. Isso é extremamente representativo para várias pessoas do mundo, mas principalmente para os latino-americanos. Isso traz um peso enorme em relação à importância dos seus projetos. E fala sério, gente, foi muito fofinho quando ele ganhou o Oscar, né? Ele olhando todo orgulhoso por ter sido reconhecido pela maior premiação do cinema americano. Isso só mostra o quanto, né, o diretor tem um talento incrível, tem um reconhecimento e assim ele pode transmitir a sua mensagem, né? Ele tem essa facilidade de transmitir a sua mensagem para o mundo. Não só a sua mensagem, mas também de mostrar a sua própria cultura, o seu próprio estilo para o mundo. Por conta disso, o Gabinete de Curiosidades tem um peso muito além de mostrar apenas histórias de terror comum. Além disso, quando a gente para ver toda a filmografia do diretor, a gente sabe que ele vai se inspirar para as suas histórias em outras épocas e em produções culturais de outras épocas. Por conta disso, Gabinete de Curiosidades também é uma série cheia de easter eggs. Além de um episódio ter um easter egg relacionado a algum episódio anterior da temporada, a gente vai ter muitas referências a Alfred Hitchcock e até a H.P. Lovecraft, por exemplo. Além disso, a série vai trazer uma série de mensagens, né? Apesar de ter essa ambientação de terror, a gente consegue ver algumas mensagens, talvez até um pouco tímidas, mas mesmo assim, algumas mensagens estão lá, né? A ideia, assim, da formação do medo da pessoa, das suas inseguranças, terem uma representação de monstros, da ideia da educação, de você ser gentil com as pessoas, porque quem sabe no futuro você vai precisar, né? A forma como você trata as pessoas, uma hora volta para você. Isso é extremamente significativo também. Então, traumas de guerra, medo, fracasso, insegurança, desgostos com a própria aparência vão ser trabalhados nessas histórias. E é muito interessante porque desde o primeiro episódio a gente consegue ver que nem tudo é tão normal quanto parece, e até mesmo os mais céticos podem se surpreender no final dessas narrativas. Então é muito legal essa ideia de que a história vai trabalhar, né? A série vai trabalhar com vários tipos, com vários temas relacionados ao terror clássico. A gente vai ter episódios que trabalham com a ideia do paranormal, do ocultismo, e episódios que também vão trabalhar com a ideia de vida fora do planeta, de extraterrestres. Então, de uma forma geral, a série é para todas as pessoas, para as pessoas que gostam de qualquer tipo de terror, porque o público vai se identificar com algum tema, né, dentro desses episódios. Se você curte terror, você com certeza vai achar um episódio que se identifica com o seu estilo favorito. E isso é muito importante de se falar. Como a série vai trabalhar com vários temas do terror clássico, por abranger tantos temas assim, o público consegue sempre se identificar com algum. Mas, acima de tudo, a série está trabalhando com o terror, com a ideia, sim, do terror, de mexer com as inseguranças, com o emocional, com o psicológico do público. Não é a ideia de susto, como nós temos muitos filmes sendo produzidos atualmente. Existe essa diferença entre filmes de terror e filmes de susto. E a série pretende justamente mexer com o mental do público, né? Fazer o público questionar, trazer um certo
medo, né? Então é muito legal pensar nesse detalhe também, que isso é extremamente importante. Mas tem também o outro lado. Justamente por trabalhar com histórias de terror clássico, a série vai ter alguns momentos clichês, né? Momentos bem clichêzão clássico mesmo de filmes mais antigos. O que não torna esses episódios exatamente ruins ou fracos, né? Só torna alguns momentos muito óbvios, muito previsíveis, né? A ideia de, por exemplo, o personagem tá num momento assim de vida ou morte que ele não tem saída, que provavelmente ele vai morrer, mas aí do nada ele acorda porque ele estava tendo um pesadelo. Isso é uma saída, uma ferramenta extremamente clássica do terror, que traz o medo, mas ao mesmo tempo logo em seguida traz um alívio para o público, né? E isso contém alguns episódios da série. De novo, não faz com que a série seja ruim, com que essas histórias, com que esses personagens sejam ruins ou mal desenvolvidos, só faz com que alguns acontecimentos em meio a essas narrativas sejam previsíveis. Mas no geral, a série é sensacional. Toda a sua produção é incrível, praticamente impecável. Os cenários da série são muito bem feitos, muito bem detalhados. E como a gente tem episódios com histórias independentes, o início, meio e fim dessas histórias precisam estar somente em um episódio, a gente tem uma série de narrativas que tem cenários limitados por não poder sair explorando aquele universo, né? Porque não temos tempo para isso. E mesmo assim, com esses cenários limitados, as histórias são muito bem desenvolvidas, né? A gente não sente falta de uma série de cenários ou coisas do tipo. O figurino é também sensacional, representando muito bem as épocas em que essas histórias se passam. O elenco está super afiado e toda a sua produção faz com que todo o desenvolvimento dessa história faz com que o público tenha muito mais curiosidade sobre esse universo apresentado. Por mais que os episódios deem ao público um final, um encerramento, uma explicação de todos aqueles mistérios, ainda faz com que o público fique com alguma curiosidade, queira saber mais, queira que essas histórias sejam ainda mais exploradas futuramente. Então, todos os diretores, e principalmente Guillermo del Toro, está de parabéns por trazer um terror clássico, por trazer de fato a essência do terror para um novo público. E vocês, já assistiram Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro? O que acharam? Curtiram? Qual foi o episódio favorito de vocês? O que vocês esperam para uma próxima temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!